Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre balanço de massas, hoje nós vamos explicitar a equação geral do balanço. Para a gente tentar fazer uma analogia acerca da equação geral de balanço, vamos iniciar por um exemplo que eu gosto muito, que é a realização de um balanço financeiro. Na realização de um balanço financeiro, você basicamente leva em conta as suas entradas, as saídas, os ganhos, os gastos, as perdas financeiras, para que no final de um determinado momento do mês financeiro, você verifique se tem um acúmulo ou uma perda de dinheiro na sua conta. Fazer balanço de massas é muito parecido em termos de raciocínio. Então imagine que você tem, num dado mês, você recebeu R$ 1.500 de salário e que no decorrer do mês, três situações aconteceram. Foi descontado R$ 35 de taxas bancárias, você gastou R$ 700 em despesas e recebeu R$ 40 de rendimento através de seus investimentos. Qual a quantidade de dinheiro acumulado no final do mês? Então vamos fazer um balanço financeiro. Você teve uma entrada na sua conta, que é o seu controle, é o seu volume de controle do nosso processo. Você teve uma geração de R$ 40 dentro da sua conta, através de rendimentos de investimentos. Foram gastos R$ 700 em despesas, ou seja, um dinheiro que saiu da sua conta, e ao mesmo tempo teve R$ 35 descontados em taxa bancária. Bom, fazer um balanço financeiro é fazer esse somatório. 1.500 mais 40, menos 700, menos 35, e você vai ter R$ 805. Nesse balanço financeiro, nós temos R$ 805 acumulados na sua conta bancária. Se você tentar fazer uma analogia em termos de balanço mássico, num processo químico, você vai ter que levar em consideração essas entradas, essas saídas, esses consumos, essas gerações e verificar se houve acúmulo ou não no seu processo. Então imaginemos um fluxo qualquer de um processo, um volume controle qualquer, onde a gente tem um influxo de uma vazão mássica de entrada ME e temos uma vazão mássica de saída MS, certo? E se nós aplicarmos a lei da conservação de massa, tudo que entra tem que sair. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, se nesse nosso exemplo nós tivéssemos uma vazão mássica de 10 kg por segundo entrando nesse volume de controle, deveria sair 10 kg por segundo. Afinal, o que entra é igual ao que sai. Mas se porventura, nesse mesmo exemplo, onde eu tenho um influxo mássico de 10 kg por segundo entrando, apenas 8 kg por segundo saem. Ora, aqui não está sendo respeitada a lei da conservação de massa de Lavoisier, porque claramente nós verificamos que 2 kg por segundo está se acumulando no nosso sistema. Bom, algumas hipóteses podem ser levantadas para tentar explicar esta conta. A primeira delas é que você fez os cálculos erroneamente, ou então ocorreu algum vazamento de matéria-prima no seu local. Excluindo-se essas duas hipóteses, que os cálculos estão certos e que não houve vazamento, então muito provavelmente uma das duas ou as duas situações seguintes explicam este fenômeno. Houve um acúmulo de material, ou houve consumo ou produção de material dentro do meu volume de controle. Lembramos que consumo e produção a gente pode associar com houve uma reação química dentro do meu volume de controle. Portanto, a lei da conservação de massa, desta maneira, não se aplicaria. E sim se aplicaria que o que entra menos o que sai, ou seja, 10 menos 8, é igual a 2, que é o meu acúmulo, ou correspondente à minha produção ou consumo de material.
Em outras palavras, esses 2 kg por segundo dentro do meu volume de controle é a variação de massa no tempo. Tudo bem? Então, fazer um balanço de massas, aplicar uma equação geral de balanço, é a gente fazer algumas analogias com um balanço financeiro, e o que a gente vai fazer nos próximos slides é uma aproximação para situações específicas e mais simples para o desenvolvimento do cálculo. Então, imaginemos e faremos a seguinte associação. Lá no nosso balanço financeiro, a gente tinha um valor de 1.500, que era um dinheiro que entrava na sua conta. Então a gente pode associar que a massa que entra através da fronteira do nosso sistema. Lá naquele nosso balanço financeiro, nós somamos o valor de entrada com o dinheiro que foi gerado dentro da nossa conta bancária. Então eu posso fazer a mesma analogia. O que entra de massa através da fronteira do sistema, eu posso somar com a massa produzida dentro do volume de controle, ou seja, dentro do meu sistema. A gente viu que no exemplo anterior, R$700 era um dinheiro que saía da sua conta. Então eu também tenho que contabilizar no balanço mássico a massa que sai através da fronteira do meu sistema. Lembramos também que houve um consumo financeiro, né, vamos dizer assim, dentro da minha conta bancária no exemplo anterior. Então eu também posso fazer a mesma analogia com a massa consumida dentro de um sistema. O resultado dessas duas contas, dessas duas analogias, é o acúmulo. Um acúmulo financeiro e outro um acúmulo de massa dentro do meu sistema. Tudo bem? Então, fazer uma equação geral de balanço é levar em consideração as entradas, as saídas, a geração, o consumo e verificar se houve ou não um acúmulo. Como eu falei anteriormente, a gente pode pegar essa equação geral de balanço e fazer algumas aproximações. Quais sejam? Bom, imaginemos que a gente tem uma reação A mais B produzindo um produto A e B. Ora, os reagentes no nosso sistema, no nosso volume de controle, será consumido. E o produto AB será gerado, será produzido. Portanto, nesta equação geral de balanço, temos dois termos que estão associados com uma reação química. Quais são os dois termos? A geração de um produto, uma massa produzida, e de uma massa consumida dentro do meu sistema, dentro do meu volume de controle. Então eu posso substituir o termo geração e consumo pelo termo reação. Então ela será assim escrita: entrada mais reação menos a saída é igual ao acúmulo. Bom, na nossa aula anterior, nós classificamos os processos com relação à variação de propriedades do meu processo com o tempo. Então vamos lembrar, o regime permanente é aquele onde as principais variáveis do meu processo não variam com o tempo. Portanto, eu posso traduzir isso de outra forma. Se não há variação de massa com o tempo, ou seja, a variação de massa ao longo do tempo é igual a zero, ela não existe, significa dizer, em termos de equação geral de balanço, que este termo acúmulo é igual a zero. Esse termo acúmulo é a variação de massa no tempo. Significando dizer que agora eu tenho como equação geral do balanço o que entra mais o que reage é igual ao que sai. E se a gente verificar por aproximação e assumir que não há reação química no nosso processo, o termo reação some e nós temos a equação geral de balanço para o caso específico de não haver reação química e o regime de operação ser um regime permanente. Óbvio que outras aproximações podem ser feitas a depender da classificação do processo, mas a classificação mais simples, o exemplo mais simples que eu posso fornecer para vocês é esse, onde nós conseguimos aplicar tranquilamente a equação geral do balanço traduzida para
o que entra é igual ao que sai. Bom, para que você faça a equação geral do balanço e resolva as contas, algumas dicas são válidas. É sempre bom você desenhar o fluxograma do processo. Sempre bom. Você traduzir em desenhos o que você está lendo ajuda bastante, tá bom? Quando variáveis de correntes de processo e várias espécies estiverem envolvidas, numerar as correntes do processo, relacionando as espécies envolvidas, ajuda você a não se perder. Escrever os valores e unidades de todas as variáveis de processo conhecidas sobre as linhas de corrente ou numa tabela, o que quer que seja, é muito indicado para que você não se perca na hora da resolução. Identificar sobre as correntes de processo ou na tabela as variáveis que você conhece, as variáveis que você precisa calcular. Se houver uma mistura de unidades mássicas e molares, é conveniente você redimensionar, fazer conversões de valores de vazão volumétrica para vazões mássicas. Haja vista que nós estamos fazendo um balanço mássico. É a lei da conservação de massa. E a gente sabe que pode haver variação de massa específica. Então a gente não pode variar os volumes, a gente tem que deixar as massas constantes. Então é sempre bom trabalhar com vazões mássicas em detrimento a vazões volumétricas. Em dito isto, nós vamos na próxima aula resolver alguns exercícios elementares que aplicam as aproximações que nós vimos nessa aula. Aguardo vocês lá, um abraço.